notou o que acontece quando a liberdade criativa abre espaço para o sadismo? Alguns desenvolvedores de games aproveitam a sua liberdade criativa para colocar detalhes que podem passar despercebidos, ou não, em seus jogos. Detalhes que podem aparecer de várias formas, como um fanservice da franquia, referência a outras obras do mesmo criador, ou coisas bobinhas no cenário, mas também como personagens referenciando serial killers da vida real, superstições mórbidas e casos de comunidade radicais que praticavam sacrifícios. Todos esses detalhes são chamados de easter eggs, e a gente vai falar dos casos mais bizarros que a gente conseguiu encontrar. Mas calma, que a gente não entrou na Deep Web. Mas talvez o roteirista tenha entrado. Você está no Panay Content. Pana pros íntimos. Aqui falamos tudo sobre jogos. Então já não se esquece de dar o like, comentar porque ajuda muito no engajamento, se inscreve e vamos pro vídeo. Alguns jogos claramente foram feitos para crianças e qualquer adulto, sendo parente ou não, precisa proteger esse serzinho que ainda tem chão para correr até fechar a moleira. Infelizmente, nenhum adulto estava presente na vida de Shigesato Itoi quando ele era criança, que cresceu e se tornou o criador da série Earthbound. E eu posso dizer que o homem ficou poucas e decidiu se esforçar muito para traumatizar uma galera no seu jogo, sendo que nem precisa de tanto esforço assim para deixar uma criança traumatizada. É basicamente só sair para comprar cigarro. Earthbound é um RPG japonês de Super Nintendo, e nele você controla um garotinho com poderes específicos chamado Ness, que precisa impedir a invasão alienígena de Gigas, um bicho um tanto quanto estranho. O jogo é infantil, mas tem lá suas peculiaridades, misturando humor, crítica social e toques de humor grotesco. E é no grotesco boss final que Itoi, de forma sutil, expõe um de seus maiores traumas de infância para todos que jogaram Earthbound. Gigas é o último boss do game, e ao chegar no seu covil, os jogadores perceberam que o lar do vilão se assemelhava muito ao colo de útero de uma mulher. Muitas crianças ainda nem sabem o que é isso, mas tudo bem, é só a parte de um corpo humano. Porém, infelizmente, Shigesato associa essa parte a um acontecimento traumático de sua vida. Na forma final, Gigas revela um rosto em espiral repetido infinitamente ao fundo, e traçando linhas nessas espirais, o contorno de um feto humano é revelado. Isso deixou muita gente perturbada durante anos, e a comunidade levantou a teoria de que uma possível viagem no tempo ocorre em algum momento dentro do jogo que não fica claro, e a única forma de derrotar o chefe final é impedindo ele de nascer. Você pode jogar Earthbound 10 vezes, mas nunca vai estar preparado para o último boss. Ele não é para ser entendido, é para ser sentido. Não há dúvida nenhuma de que há um interrompimento de gravidez. A entrada da caverna é claramente as pernas de uma mulher em posição ginecológica, com a genital como entrada. E a primeira forma de Gigas parece exatamente um ultrassom de um bebê de 6 semanas. O design do Gigas me lembra muito um ultrassom. As curvas, o formato da cabeça, parece que o jogo tá tentando te deixar desconfortável de propósito. E momento revelação. Em 2023, o criador da série falou que quando ele era criança, ele entrou acidentalmente na sala errada de um cinema e presenciou uma cena brutal de assassinato do filme O Policial e o Belo Desmembramento. E não se sabe o porquê, mas ele também viu a cena como uma cena de abuso, que não acontece no filme. E essa cena, que perturbou a mente de Itoi, foi a inspiração para o design e os diálogos bizarros durante a batalha final de Earthbound. Eu sei que você já passou horas cuidando da sua fazenda no Harvest Moon, ficando de olho nas vacas, tentando arrumar uma namoradinha, já que na vida real tá difícil, né? Mas fora as namoradinhas, em Harvest Moon, a única preocupação que você deveria ter é a sua plantação, certo? Pois é, de acordo com algumas pessoas da comunidade, parece que os desenvolvedores queriam trazer uma preocupação mais fúnebre para os seus jogadores, direto para a vida real. Harvest Moon, Friends of Mineral Town tem uma mensagem para todos aqueles que ligam a TV da fazenda às 4h44 da tarde ou da manhã. Ao fazer isso, sons estranhos, mensagens misteriosas juntas do número 4 aparecem na tela, deixando qualquer fazendeiro arrepiado, sem saber o porquê. Qual seria o problema, já que é só um número? Em algumas crenças, números podem significar muitas coisas. E no caso do número 4, o significado não é nada bom. Parece que o agro não é tão top assim. Harvest Moon tem muitos elementos inspirados no Japão, e lá o número 4 é considerado mau agouro. Sua pronúncia, shi, é igual para o número 4 e para a palavra morte. O número 444, que também aparece, é associado à conexão com o diabo, assim como o 666 em algumas crenças. Quem faz um jogo fofo de fazendinha e enfia um número amaldiçoado na TV? Só o Japão mesmo. Joguei 300 horas e ainda me recuso a ligar a TV neste horário. Não quero saber. É o tipo de detalhe que parece bug, mas carrega a alma de uma cultura inteira. O questionamento que fica é: pra que mais mau agouro? O jogo já é sobre o capitalismo. Eu gosto de dinheiro.
dinheiro. Animal Crossing, um jogo que quem não conhece ao ouvir o nome imagina que é um jogo de cruzar animais. Planejado para ser fofo, doce e livre de bizarrices e supostamente feito para qualquer criança jogar livremente. Mas não é bem assim que acontece. Existem várias coisas difíceis de se explicar para uma criança. De onde vêm os bebês? Por que alguém gosta de ouvir Taylor Swift? E o que acontece depois do fim da vida? Falar sobre isso é difícil para o adulto, imagina para a criança. Então por que Animal Crossing usa elementos mórbidos como forma de punição em seu jogo? Começou como um easter egg que acontecia com algumas pessoas, e depois de questionada, a Nintendo disse que era proposital e passou a usar como mecânica de jogo. Eu já acho estranho punir crianças dessa forma em um videogame, ainda mais porque às vezes os pais só chegam e mandam sair da frente da tela ou até mesmo puxam a tomada, mas enfim, vamos lá. Se você estiver jogando online e viajando pro mapa de outra pessoa ou no meio de alguma ação e desligar o videogame, quando você voltar, todos os seus itens serão perdidos e o seu avatar tem o rosto trocado por uma máscara gyroide, que à primeira vista parece fofinha, mas existe um significado por trás. As máscaras gyroide possuem ligações com rituais funerários, cerimônias espirituais ou xamânicas para representar espíritos, além de simbolizar a presença de almas, fantasmas ou entidades não humanas. Hoje, com acesso à internet, qualquer criança pode ter acesso a essas informações. Então imagina você achando que o seu filho vai sair de uma jogatina falando: papai, mamãe, hoje eu pesquisei em Baiacu, e ele chega pra você perguntando: papai, qual o destino da nossa alma mortal? Eu não sei vocês, mas eu ficaria ruim da cabeça. Essa cara me apavorava quando eu era criança. Aconteceu comigo várias vezes e eu nunca consegui descobrir o que eu fazia pra fazer os olhos sumirem. Usei alguns gyroides como bongs numa dispensaria numa ilha, então eles servem pra alguma coisa. Mas eu odeio gyroides, eles me dão arrepios. Fallout é uma franquia conhecida por milhares de easter eggs. Muitos são bobos, mas outros são uma completa experiência de terror psicológico que bota em prova sua moralidade. O Vault 11 de Fallout New Vegas talvez só seja considerado um easter egg porque você pode finalizar o jogo sem encontrar ele. E para sua sanidade, essa talvez seja a melhor alternativa. Localizado em Mojave, o Vault 11 esconde um dos mais cruéis experimentos da Vault Tech. O Vault 11 é simplesmente deprimente pra caramba. Eu definitivamente não ia querer viver lá. Me deu enjoo só de lembrar que o primeiro supervisor, a primeira vítima, não tinha nada a ver com o experimento. Ele foi pra câmara de sacrifício chorando como uma criança. Imagina se isso fosse com alguém de verdade. Com a promessa de garantir a sobrevivência da comunidade, de tempos em tempos, os moradores do Vault precisavam escolher alguém para sacrificar. Obviamente, essa cultura se transformou em um ciclo de medo, paranoia e tragédia, e o que a gente presencia dentro do Vault é o resultado da completa desintegração moral. Felizmente ou infelizmente, os relatórios dos moradores que cederam para chantagens, corrupções e favores imorais. Não merecemos sair. Qualquer um teria feito o que fizemos. Eu vou primeiro. Se houver alguém lá fora, espero que nunca tenham que descobrir. Certo, sei que podem me ouvir, então desliguem a nossa água, nos envenenem ou façam o que o programa mandar. Mas acabamos de ouvir vocês. Ele disse que poderia influenciar seu bloco, impedir o endosso, mas somente se eu realizasse favores sexuais. Esses são alguns registros dos terminais do Vault 11, que te suga para essa atmosfera doentia e mostra como regras e estruturas sociais podem distorcer o comportamento humano, gerando tragédia em vez de ordem. E eu te pergunto, você cederia ao sistema de sacrifício e abriria mão da sua humanidade? Ou tentaria não se corromper? Gente, eu acho que é fácil falar que a gente não iria se corromper, mas no momento, sabe-se lá se a gente ia ceder ao efeito manada, né? Pessoalmente eu ia querer só ficar viva mesmo. Bom, e a gente vai abrir uma enquete na aba comunidade a respeito de qual easter egg vocês acharam mais bizarro, então não se esqueçam de comentar lá. E também não se esqueça de dar like, compartilhar e seguir, que ajuda muito, que a gente precisa pagar o roteirista e o editor.